Olá pessoal, hoje vamos aprender sistemas de coordenadas. Vamos aprender como representar as coordenadas de um vetor x na base canônica e coordenadas de um vetor x em uma outra base b qualquer e vice-versa. Então, para isso, a gente tem que dar uma olhada no teorema da representação única. Então, o que esse teorema nos diz, né? Seja B uma base formada por n vetores de um espaço vetorial V. Então, cada vetor x desse espaço vetorial existe um único conjunto de escalares C1 até Cn, tal que a gente pode representar o nosso vetor x como uma combinação linear dos vetores da base. Tá? Então, ele é expresso por essa equação 1. Ok? Então, nossa definição. Suponha que minha base B é formada por n vetores, de B1 até Bn, seja uma base para o espaço vetorial e x pertence a esse espaço vetorial V. Então a gente chama de coordenadas de x em relação à base B, ou simplesmente as coordenadas B de x. Tá? A gente chama esses escalares de C1 até Cn, tal que essa equação 1 seja satisfeita. A gente representa da seguinte forma. Né? Se o meu C1 até Cn forem as coordenadas de x em relação à base B, então a gente representa dessa forma aqui o vetor. Entre colchetes, né? Com o índice B aqui, ó, as coordenadas do meu vetor x na base B, então é dada pelos meus escalares, né, de C1 até Cn, conforme essa equação 2. Ok? Uma coisa que a gente tem que se preocupar, né, em saber é o seguinte: a diferença na notação em x, que é a coordenada do meu vetor x na base canônica, e essa nova notação que a gente viu, né, que é a coordenada do meu vetor x na base B. Tá? Então, o que seria essa nossa base canônica? Né? Nossa base canônica é a base usual que a gente está acostumado a utilizar. Por exemplo, no nosso sistema cartesiano é a nossa base 1001. 1001. Em que qualquer vetor pode ser escrito em relação a essa coordenada, essas coordenadas, né, essa base canônica. Então, nossa base canônica, né, no R2 é dada por 01. Ok? Então, nosso primeiro exemplo aqui, considere uma base B formada por dois vetores R2, tal que esses dois vetores são dados por 0 e 2. Então ela não é a canônica, né? Suponha que eu tenho o vetor x no R2 e tenho o vetor de coordenada x na base B, dados por -2, 3. A minha pergunta é: encontre x, ou seja, encontre as coordenadas do meu vetor x na canônica. Então a gente utiliza a equação 1, que eu coloquei para vocês aqui novamente, né? Essa aqui é a nossa equação 1. E observa que a gente quer o nosso vetor, as coordenadas do x na canônica. Ó. Então a gente tem os vetores B1 e B2 e a gente tem as coordenadas do meu vetor x na base B, que é dada por -2 e 3. Então tá aqui, ó. Isso aqui é dado por -2 e 3. Ok? Então se a gente substituir, né, o C1 e o C2 aqui nessa equação e B1 e B2, a gente vai encontrar o x. Então vamos estar aqui embaixo. As coordenadas de x em relação a B nos diz como obter x a partir dos vetores dessa base B. Né? Ó, -2 vezes o vetor B1 mais 3 vezes o vetor B2. Então, calculando, a gente tem o vetor 1 e 6. As coordenadas do meu vetor x na canônica é 1 e 6. Ok? Então, as componentes 1 e 6, né, são as coordenadas em relação à canônica. A gente costuma chamar a base canônica não de base B, a gente chama de E,
porque, por definição, nossos vetores da canônica eles são chamados de E1, E2, E3, né? Dependendo da dimensão. Então, o que seriam esses vetores E1, E2, E3? Eles seriam as colunas da matriz identidade. Né? Então, para o R2, a minha base canônica seria 2 por 2, né? Então, seriam as colunas da matriz identidade 2 por 2, ou seja, 1, 0 e 0, 1. Tá, chama isso aqui de vetor E1. Isso aqui do E2. Se fosse no R3, né? Então, seriam três vetores de 3 dimensões. E aí seria o 1, 0, 0 na primeira coluna, o 0, 1, 0 na segunda e o 0, 0, 1 na terceira. E assim por diante, né? Para qualquer Rn. Então, o que está dizendo? Ó, a gente tem pré-aprendido, né? Que essas coordenadas do vetor da canônica aqui, ó, 1 e 6, que a gente representa, né? Eles são escritos como uma combinação linear da nossa base canônica, só que a gente não escreve isso, né? Porque a gente já sabe quais são as coordenadas, ó. Elas estão aqui, ó. É o meu 1 e o meu 6. Né? Então, por exemplo, o meu vetor 2, 1. Né? As coordenadas do meu vetor na base canônica já é 2, 1. Né? Então, quando a gente faz aqui, ó, minha canônica é 1, 0 aqui, 0, 1. O 2, 1 caminha 2 para a direita e 1 para cima. Então, tá aqui. Já 2 vezes o meu E1, mais uma vez o meu E2. Ok? Então, novamente, né, se a nossa base é canônica, ao invés de a gente escrever as coordenadas de x na base canônica, a gente simplesmente escreve x. Ok? Então, quando fixamos uma base B para Rn, o vetor de coordenadas B de um x específico ele é facilmente obtido. Então, analisando esse exemplo 3 aqui, sejam vetores B1 e B2, e o meu x, né? Coordenadas do meu vetor x na base canônica. E eu sei que a minha base é formada por B1 e B2. A pergunta é: determine o vetor de coordenadas x na base B. Ok? Então, para isso, a gente vai novamente, né, pegar essa equação 1 e ver o que a gente tem. A gente tem as coordenadas do x na canônica e os vetores da base B. Então, o que falta a gente encontrar? As coordenadas do x na base B, né? Que é o C1 e C2. Se a gente escrever em equação vetorial isso, a gente observa, né, aqui que a gente precisa resolver esse sistema, né, para encontrar C1 e C2, que são as coordenadas do meu x na base B. Então, resolvendo, né, essa equação matricial 3, escalonando, né, para resolver essa 3 aqui, ó, a gente teria que escalonar 2 menos 1, 1, 4 e 5. Ok? E aí, escalonando, a gente encontra 3 e 2. 3 para C1, 2 para C2. O que quer dizer? Quer dizer que o meu x ele é escrito como 3 vezes o meu B1 mais 2 vezes o meu B2. E a gente, de fato, encontra, né, as coordenadas do meu x na base B é 3 e 2. Geometricamente, o que isso representa? Então, representa o seguinte, ó, a nossa coordenada, nosso sistema de coordenadas em preto é a nossa canônica, né? Então, a gente tem uma nova base, que está representada em azul aqui, ó. O meu B1, ele é dado por 2 e 1, então as coordenadas andam 2 para a direita e 1 para cima, então aqui a minha nova está em azul, ó, o meu B1. E o meu B2 é menos 1 e 1, então anda menos 1 na canônica, né, para a esquerda, 1 para cima, está aqui o meu B2. Então, é como se a gente esquecesse essa base em preto e trabalhasse somente com a base em azul. Né? Um novo sistema de coordenadas que eu quero saber como eu represento o meu 4, 5, que está na canônica, né? 4, 5, ou seja, ele caminha 1, 2, 3, 4 para a direita e 5 para cima. Esse pontinho em azul aqui no plano.
Eu sei que esse 4, 5 que está representado na base canônica, eu quero saber quais são as coordenadas dele nessa nova base, né? Nessa base em azul. E aí, resolvendo a nossa equação matricial ali, a gente observa que as coordenadas são 3 e 2. O que quer dizer? Quer dizer que nessa nova base em azul, ó, eu caminho 3b1 para a direita e 2b2 para cima. E o mesmo ponto no plano, ele é representado agora em outra base. Ok? Então agora vai ficar um pouco mais simples, tá? A gente resolver, fazer os cálculos, porque a gente vai inserir duas fórmulas. Então, o que a gente faz? A primeira coisa, a gente tem que saber quem é a nossa matriz P. Tá? Uma matriz P com índice B, ó, a gente chama de matriz mudança de coordenada de B para canônica. E que matriz é? Ela é formada pelos meus vetores da base B. Né? Então, eu coloquei aqui do lado direito, essa é a minha matriz P, matriz que muda de coordenadas B para canônica. E a nossa equação vetorial, que foi a nossa equação 1, que a gente está utilizando bastante, ó, ela equivale agora como equação matricial com essa equação 4. Ó. As coordenadas do meu vetor x na base canônica, ela é igual a matriz que muda as coordenadas de B para canônica vezes as coordenadas do meu vetor x na base B. Coloquei aqui maior, tá? Destacado em vermelho. Mas é a mesma equação 1 que a gente utiliza. E fazendo uma manipulação algébrica, né, a gente consegue isolar as coordenadas do meu vetor x na B, para saber quando eu quiser. Né? Quando eu quero as coordenadas do meu vetor x na base B. Ó, a gente multiplica os dois lados dessa equação pela inversa da matriz P. E essa inversa ela sempre existe, né? Porque como é uma matriz formada por vetor da base, sei que uma base é LI, então sempre possui inversa. Então a gente multiplica dos dois lados, né, pela esquerda, e verifica aqui, ó, que é o produto da inversa da P com a P me dá a identidade. Né? E a identidade multiplicando o vetor x na base B me dá somente o meu vetor x na base B. Então, se eu quiser, né, a gente consegue isolar ó, as coordenadas do meu vetor x na base B. Ela é igual a esse produto de matriz por vetor, só que agora então é a inversa da minha matriz P vezes o meu vetor x. Ok? Ou, claro, ou a gente continua resolvendo o nosso sistema, né? Como a gente tinha feito no exemplo anterior. Então, mas geralmente essas duas são as fórmulas que a gente utiliza mais, né? Ou essas duas, ou a gente resolve o sistema para achar as coordenadas do vetor x na base B. Ok? Então, teorema 2 nos diz que seja uma base B formada por vetores de B1 até Bn, no espaço vetorial V. Uma transformação de coordenadas, né, que muda as coordenadas do meu vetor x na canônica para as coordenadas do meu vetor x na base B. Uma transformação linear bijetora de V no Rn. E o que é uma transformação linear bijetora? É uma transformação que ela é injetora e sobrejetora. Né? Então, para qualquer vetor x que a gente tenha na canônica, a gente vai levar somente em um novo vetor x, né? As coordenadas de vetor x numa base B. E todos os meus vetores x da canônica, eles podem ser levados em vetores x na base B. Né? A gente sempre é contemplado com todos. Então a gente tem um exemplo 4 aqui, sejam então vetores V1, V2 e x, agora no R3, né? E a minha base B seja formada pelos vetores V1 e V2. Ok? Então, B é uma base para o subespaço gerado, né, de V1 e V2, todas as combinações lineares de V1 e V2. A pergunta é a seguinte: determine se x pertence a H, né? Se x pertence a H, e se for o caso, determine o vetor de coordenadas de x em relação à base B. Então, para x pertencer a H, né, o H é o conjunto das combinações de V1 e V2, a pergunta é essa, né? X tem que ser uma combinação de V1 e V2. A nossa, novamente, equação 1. Né?
Tá perguntando isso. Determine se x pertence a H. Se x pertencer, quer dizer que vai existir C1 e C2, tal que essa equação é satisfeita. Né? E esse meu C1 e C2, ele vai ser as coordenadas do meu vetor x na base B. Ok? Que pode ser dado dessa forma aqui, ou eu posso resolver o sistema para encontrar. Né? Ou isso, né? Essa de cima aqui resolvendo o sistema, escalonando, ou fazendo dessa forma. Então, escalonando, né, como ele está fazendo, se x pertencer a H, então a seguinte equação vetorial será consistente, que é a nossa equação 1. Tá? Então a gente tem que encontrar os escalares C1 e C2. Então, escalonando, a gente encontra que C1 é 2 e C2 é 3. Ok? Então aqui tem uma outra representação geométrica, né? Só que agora vocês observam que a gente tinha vetores de 3 dimensões e a gente encontrou as coordenadas do meu vetor x na base B, vetor de 2 dimensões, né? Então aqui, ó, para nosso espaço, né, para nossa base canônica no R3, a gente viu os vetores da base, então, que é o V1, está expresso aqui em azul, ó, e o meu vetor V2. E a gente queria saber, ó, esse ponto no espaço, em azul aqui, ó, que é o 3, o 12 e o 7, né? Esse ponto no espaço. Nessa nossa nova base, ele é representado de que forma, né? Então a gente viu com esses dois vetores aqui que ele é representado com 3V1, então caminha 2V1, caminha 2 para a direita, e 3V2, 3 para cima. Então, mesmo ponto no espaço tem uma outra representação, né? Em outro sistema de coordenadas. Então, aqui tem uma breve listinha de exercícios, né? Que eu vou mostrar para vocês. O exercício 1A e o 2A. Ok? Então, fica a cargo de vocês fazer o 1B. Então, a pergunta é a seguinte: encontre o vetor x, ou seja, as coordenadas do meu x na canônica, né? Onde a minha base B é dada por esses dois vetores e as coordenadas do meu x na base B é dada por esse vetor. Tudo no R2. Tá? Então aqui, ó, eu vou usar, é a nossa equação 1, né? Só que eu vou usar a forma matricial agora. Ó, tá aqui, eu tenho x na base B e tenho a minha matriz P, né? Mudança de coordenadas de B para canônica, que são as colunas dos meus vetores da base. Então tá aqui, minha matriz P. E então, né, a gente fazendo esse produto aqui, a gente encontra que a solução é menos 26 e 1. Então, as coordenadas do meu x na canônica são menos 26 e 1. Para a letra B seria a mesma coisa, né? Só que agora tem 3 dimensões. Então, deixo a cargo de vocês. Agora, 2, a gente está pedindo as coordenadas do meu vetor x na base B, ok? Onde eu tenho então uma base formada por dois vetores R2 e meu x na canônica é menos 1 e menos 6. Então esse aqui a gente resolveu antes escalonando, né? Encontrando a solução. Agora a gente resolve da outra forma, né? Encontrando a inversa aqui e só multiplicando pelo vetor. Tá? Então a equação que a gente vai utilizar é essa aqui. Eu sei que a matriz que muda os meus vetores, que muda as coordenadas de B para canônica, é essa aqui, né? Os vetores da coluna dos meus vetores da base. Então a inversa dela, a inversa de matriz 2 por 2, é dada da seguinte forma: 1 sobre o determinante da matriz, determinante é 5. Aí a gente pega a diagonal principal e inverte os valores, então fica menos 13 e 1. E a diagonal secundária a gente deixa os valores no mesmo lugar, mas troca o sinal. Ok? E agora a gente multiplica pelo vetor x. Né? Eu poderia multiplicar 1/5 pela matriz agora ou no final, tanto faz. Então tá aqui, ó, 1/5 que multiplica a minha inversa da P vezes o meu vetor x. Então 1/5, né? Então a multiplicação dessa matriz vezes esse vetor deu 15 menos 10.
Então, 1/5 vezes isso me dá 3 e menos 2. Ok? Tá aqui as respostas, né? A sugestão de exercício, então, para a sessão 4.4 são essas. Ok? Eu agradeço pela atenção. Muito obrigado.